Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa geleia estelar da semana. Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga e criadora aqui do canal Astralizar. A gente faz um resumão astral da semana que eu chamo de geleia estelar pra gente falar das coisas mais importantes, assim, um pouquinho, né, de cada coisa. A gente começa uma semana de lua cheia, que a lua ficou cheia, na verdade, mesmo no sábado, né? Quem olha pro céu de vez em quando tá vendo, tá a lua gigantesca. E foi uma lua cheia de peixes, aí fazendo uma oposição ao sol em virgem. E essa é a última semana do sol em virgem também. Então ele tá meio trabalhando bastante essa última semana, então vamos aproveitar esse sol, organizando tudo que a gente precisa organizar, né? Tendo bastante vigor, bastante energia, porque na segunda-feira a gente já começa um sol em Libra que traz outra energia pra gente. E também vai ser muito importante, porque a gente tá precisando dessa energia de Libra também. Porque esse céu de Virgem, ele traz muito essa questão pra gente abrir a nossa cabeça, sair de uma consciência ir para outra, né, pra gente expurgar as coisas, pra gente limpar, pra gente cuidar da saúde. Então provavelmente foi um mês bastante intenso, bastante cansativo. Vamos ver como vai ser o sol em Libra. Também pode trazer bastante questões aí, mas são outras questões, porque esse sol de Virgem fez oposição a Netuno em Peixes praticamente o mês todo. Então a gente teve muitos embates aí. Mas vamos falar dessa semana, né? É a semana que a gente começa com bastante energia, mais ainda porque a gente está com uma lua cheia em Áries, e Marte segue muito próximo do Sol em Virgem. Eles estão muito juntinhos ali, Marte com o Sol, e esse Marte também presente junto com o Sol também o mês todo, trouxe muita energia de muita raiva, as pessoas não tendo muita paciência, muita irritação, e pode ter trazido também muito vigor, muita energia, muita força, muita iniciativa. Então, assim, a gente tem o lado positivo e o lado negativo também, né? Com Vênus e Mercúrio, nesse final de semana, que eu falei no vídeo passado, entraram em Libra, e a gente agora tá com esses planetas em um signo de ar, traz um pouco de... porque tava muita terra no céu, né? E a gente não tinha praticamente nenhum planeta em signos de ar. Então isso traz uma leveza, ajuda, faz com que a gente consiga criar pontes mais saudáveis, dá uma paz aí, né? Dá uma vibe de paz aí, um pouquinho, tá? A gente continua com vários aspectos tensos entre Júpiter, Sol e Netuno e esse Marte. Porém, como eu falei, com esse Mercúrio, com esse Vênus em signos de ar, né, num signo como Libra, ele nos ajuda a pensar com mais facilidade, a criar pontes, né, ver o outro lado, querer conversar, pedir opinião do outro, se relacionar de uma forma menos tensa, enfim, dá uma ajuda, né? Outra coisa, a gente consegue debater melhor as ideias, porque estava muito taxativo, né? Geralmente, mesmo com essa quadratura que a gente está com Júpiter, que faz a gente abrir a cabeça, as coisas ainda estavam meio complicadinhas. Então a tendência é que a gente consiga mesmo agora abrir a visão, olhar para um outro lado, pedir a opinião do outro, entende? Sair de um dogmatismo muito, né? Quem sabe a gente consegue sair um pouco dessa dualidade, dessa oposição que está muito forte, né? Está muito, muito grande. Então Libra, ele faz uma união, traz uma união, né? Isso pode se acentuar muito com a entrada do Sol na segunda-feira. Mas a gente ainda tem que viver essa semana de Virgem e a gente tem que viver isso da melhor forma possível, porque Virgem também traz muitas coisas positivas, né? Na terça-feira, a lua cheia entra em Touro, né? E ao longo do dia ela vai ficando bem próxima de Urano, isso continua na quarta-feira também. Então, terça e quarta-feira, a lua cheia em Touro. Trazendo muita inovação, muita consciência também do trabalho, aproveitando que o Sol está em Virgem, então é uma semana de bastante organização, mudanças inesperadas, porque Urano ele é um planeta de rompimentos e de mudanças drásticas, mas no sentido positivo também, né? De novas ideias, de criatividade, de intuição, né?
Então, de repente, acontece coisas que a gente não estava esperando, vem um amigo aí trazendo uma ajuda na hora certa, naquele momento difícil, né? A gente consegue, de repente, ter uma boa ideia, ter uma ideia criativa para o trabalho, enfim, né? Só que cuidado que Urano também traz ansiedade, irritação, nervosismo, então a gente pode ficar muito preocupado e ir para uma vibe de ansiedade que não é legal. Quando é legal a gente, de repente, trabalhar o lado mais intuitivo, um lado mais, assim, de abertura mesmo, de buscar novas coisas, né? Buscar novos meios de fazer as coisas, de realizar o que a gente realmente quer realizar. Quinta-feira, a Lua entra em Gêmeos e fica lá até sábado, tá? Ela vai entrar não no comecinho do dia, mas ela entra em Gêmeos e fica até sábado. Só que essa Lua em Gêmeos, ela não vai fazer só uma quadratura inteira, são duas, né? Então são muitas oposições e quadraturas por todos os lados. Aí o céu fica bem tenso, num sentido de realmente a gente conseguir agora, porque aí a gente tem, além da Lua num signo de ar, a gente tem Mercúrio, a gente tem Vênus em Libra, e a gente consegue fazer com esse oposição da Lua e Júpiter, abrir mesmo a mente. A gente vai ser até incômodo, mas a gente tem que fazer essa construção de pontes saudáveis, né? Chega de ficar muito na bolha, muito num ambiente muito confortável, então o céu fica desconfortável para todo mundo ter que buscar e ter contato com coisas diferentes. Então o novo ele vai vir de uma forma meio que a gente não controla, tá? Esse monte de quadratura pode trazer mau humor, pode trazer assim um certo desconforto, irritação, né? Mas a gente acaba se adaptando a esse monte de oposições e quadraturas, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto, mental principalmente, né? Ficar só ali no nosso grupinho, só falando ouvindo aquilo que a gente quer ouvir, isso é fácil, né? O bom é quando a gente é desafiado e quando a gente tem que repensar, quando a gente tem que refletir sobre outras coisas, sobre nós, sobre o mundo, que geralmente a gente não quer pensar muito, né? Outra coisa que acontece também é que a gente tem que controlar um pouco a língua, porque a gente fica com a língua meio afiada, descontrolada, mas o bom disso é que a gente consegue falar tudo aquilo que de repente está engasgado, que a gente não fala. Se alguém estiver precisando falar aí, de quinta até sábado é um momento da gente ter conversa com alguém que a gente precisa falar, tá? Que mais? E no domingo, a Lua mingua em Câncer, né? E é o último dia do Sol em Virgem, que é engraçado ver essa jornada do Sol em Virgem, porque o Sol entrou nesse signo numa Lua minguante e vai se despedir desse signo numa Lua minguante. Então, fecha-se um ciclo de muita organização, limpeza, né? Teve muito caos aí, mas esse caos para a gente poder ver o outro lado, né? Que Netuno nos levou para o outro lado junto com Lilith. A gente falou muito sobre isso aqui também. E ainda tá, né? Ainda tá essa oposição. Então, no domingo, a gente vem com essa energia de promessa, né? Câncer traz essa energia de promessa, assim, ela começa a minguar num signo que é propício, né? Que Câncer é dominada pela Lua. Então, num sentido que a gente tem que fazer qual promessa? De realmente olhar para esse mês todo, esse sol de Virgem, né? E curar as nossas fantasias exageradas, realizar aquilo que a gente quer realizar, que a gente se prometeu que a gente queria realizar. E será que a gente realizou já, né? E continuar organizando, continuar indo para um caminho de purificação, de menos é mais, um monte de coisa que esse Sol pode ter trazido, porque também existe uma oposição dessa Lua com Saturno e Plutão, que estão em Capricórnio, e isso exige muito equilíbrio mesmo entre sonhar e realizar, entre o que eu estou imaginando e o que eu estou vivendo, né, na realidade. Também fala sobre família, que a gente começa a falar Câncer, família, é muito chovendo molhado, né? Mas não só isso, ela fala muito das nossas emoções e quais emoções a gente realmente está vibrando e a gente está materializando, porque não adianta a gente só pensar, a gente tem que sentir, né? Quando a gente sente, a gente atrai e isso materializa, isso se realiza com mais facilidade. Então, se a gente puder limpar as nossas energias negativas, nossos sentimentos negativos, nossas mágoas, nossas questões do passado, a gente consegue realizar coisas mais saudáveis. Então, basicamente,
É isso, tá? Uma ótima semana para todo mundo e até segunda.